Boa noite para todo mundo. Hoje, dia 1 de agosto, 1º de agosto de 2023, né? O mês mais longo do ano. Provavelmente vou fazer uns 300 resumões só esse mês aqui para vocês. Aí depois a gente chega no Natal, tá, minha gente? Mas vamos lá, brincadeiras à parte. Desejo um ótimo início de mês para todo mundo. Que você melhore a cada dia nas suas operações, para quem opera, obviamente. Que busque aí a eficiência, que busque entender onde você está errando, onde você pode ser mais eficiente, buscar melhorar nisso daí, para que a gente possa evoluir, né? Mas vamos lá, vamos falar de mercados, minha gente. Sim, antes de falar de mercados, eu já vou pedir que curtam esse conteúdo aqui. Se inscrevam no meu canal lá do YouTube também, para que eu consiga chegar a mais pessoas aí, né? Eu consiga produzir mais conteúdos também. E hoje, minha gente, teve a terceira aula da nossa série de mercado financeiro. E ela ficou muito legal, muito legal. Foi de longe a minha aula preferida aí, gravada para vocês. Assistam, espero que vocês gostem, me dê o feedback. Eu acho que vai agregar muito para quem principalmente não está extremamente imerso no mercado financeiro, como é meu caso, e eu quero ouvir de vocês se vocês gostaram. Mas vai lá, assiste, e quando assistir tem que dar o like. Pronto? Tá bom? Então vamos lá, minha gente, vamos falar de mercados agora. Bom, vamos começar pelas bolsas da Ásia, que vocês conseguem ver, né, meu mouse? Conseguem. Bom, bolsas da Ásia, minha gente, fecham em sua maioria no negativo, principalmente motivadas pelo dado de PMI Caixin que saiu na China ontem à noite. O mercado esperava, minha gente, um dado acima de 50 e o dado veio 49. Ou seja, PMI acima de 50 significa uma expansão econômica, abaixo de 50 uma contração da economia. Então o mercado não esperava que o PMI industrial Caixin mostrasse aí uma contração econômica no setor industrial da China, tá? Vale lembrar, minha gente, como eu não fiz o resumão de ontem para vocês, deixa eu recapitular uma coisa que aconteceu de anteontem para ontem. O governo chinês, ele chegou a anunciar alguns estímulos, tá bom? Que até deixaram as bolsas positivas lá na Ásia no dia de ontem. Ele chegou a anunciar alguns estímulos, como por exemplo, pediu para que governos locais tirassem algumas restrições para a venda de veículos lá, para poder estimular aí a compra de novos veículos e tentar trabalhar o setor imobiliário da China. Além disso, também pediu para que lançassem incentivos e estímulos para que consumidores rurais possam comprar eletrodomésticos, para que eles façam a troca de eletrodomésticos. Além disso, pediu para que bancos também diminuíssem e reduzissem os juros de cartão de crédito da população. Enfim, ele chegou a anunciar alguns estímulos, isso até positivou o minério de ferro no dia de ontem, commodities, nem tanto, mas chegou a positivar, que até foi bom aqui, a nossa Vale aqui no Brasil acabou surfando essa alta de ontem. Porém, com o dado de PMI ontem à noite, o PMI Caixin, industrial Caixin, vindo abaixo de 50, fora da expectativa do mercado, isso acaba contaminando negativamente as bolsas por lá, que fecharam aqui, como vocês podem ver, no negativo. No negativo, tá? A única que, assim, um destaque para vocês aqui é apenas a Bolsa da Austrália, que fecha levemente positiva, porque teve decisão de política monetária por lá, e a Austrália manteve os juros inalterados. Só que o mercado, ele precificava mais uma alta de juros. Então, o fato da Austrália não ter aumentado os juros acabou deixando a bolsa por lá no positivo. Ok? Mas fora isso, a negatividade da Ásia é proveniente do PMI Caixin de lá. Isso acabou contaminando, minha gente, o minério de ferro que estava no negativo essa manhã e permaneceu no negativo. Ele dá uma leve recuperada, mas nada demais, tá? Ele permanece no campo negativo ao longo do dia, que acaba contaminando aqui nossa Vale também, tá? E o petróleo, minha gente, ele tá no positivo, tá? Essa daqui já é a virada, já é a atualização da nova janela de negociação. Mas o petróleo no dia de hoje, vamos lá, o petróleo no dia de hoje, minha gente, ele passou o dia inteiro no negativo, tá? Só que agora, no final da tarde, saiu o indicador econômico lá nos Estados Unidos de estoque de petróleo bruto, semanal, e ele veio muito abaixo do que era esperado. Muito abaixo. O número veio muito discrepante. Significa que o estoque foi muito consumido nessa última semana. Principalmente, vamos lá, Estados Unidos de férias, todo mundo viajando, todo mundo, né? Isso acaba consumindo muito do estoque de petróleo que tem por lá, tá? E isso fez com que o petróleo, bem na reta final do dia, acabasse virando para o positivo, aí, saindo do negativo para o positivo, mas foi por conta desse caso pontual aqui do estoque de petróleo que eu comentei com vocês. Fora isso, ele passou o dia inteiro no negativo. Então, tivemos hoje, minha gente, cenário de bolsas na Ásia negativa, indicadores da China mostrando fraqueza, nosso maior cliente comercial, commodities no negativo por causa disso,
E vamos para a Europa, minha gente. A Europa completamente vermelhinha também. Além da influência propriamente dita da Ásia, que eu comentei com vocês aqui, por lá, minha gente, saíram dados de PMI industrial. Saiu na Alemanha, saiu no Reino Unido, saiu na zona do euro e todos vieram muito ruins. Muito ruins. Muito abaixo de 50, abaixo do que o mercado esperava, alguns abaixo do que o último dado do mês passado. Então, essa negatividade dos PMIs, esse valor baixo dos PMIs da Alemanha, do Reino Unido e da zona do euro, contaminaram as bolsas da Europa na expectativa de uma possível recessão por lá. Vale lembrar, minha gente, que a taxa de desemprego também saiu na zona do euro. E a taxa de desemprego melhorou um pouquinho. Então, nós temos dados de atividade industrial fraco e a taxa de desemprego melhora. Melhora, ou seja, pessoas com renda consumindo é um dado inflacionário. Né? Então, assim, você tem dados fracos de um lado, dados do mercado de trabalho fortes do outro. Vale lembrar que essa taxa de desemprego na Europa de 6,4% é uma das mínimas, está nas mínimas históricas. Então, mercado de trabalho lá ainda muito aquecido. Mas, de qualquer forma, as bolsas precificaram aí dados de PMI muito fraco. Outro fator importante que a gente precisa levar em conta na Europa também, minha gente, é os balanços que estão saindo por lá. Balanços de empresa do setor automobilístico estão vindo horríveis. Isso tem feito preço no mercado por lá. Balanços de empresas de petróleo, produtoras de petróleo, estão vindo ruins também. Mineradoras também estão vindo. Então, os balanços que têm saído na Europa têm corroborado para a negatividade das bolsas de lá, fazendo com que elas fiquem bem no vermelhinho, como vocês podem ver aqui. Tá? Bom, vamos para as bolsas dos Estados Unidos. Nós temos aqui o Dow Jones foi o único que sustentou no positivo aí, mas fora isso nós tivemos Nasdaq no negativo, e o Russell 2000 no negativo e o S&P no negativo. Levemente negativos, mas negativos. Vamos entender o que aconteceu por lá. Primeiro, minha gente, saíram dados de PMI industrial. Vou falar, saiu o dado de PMI industrial e o PMI industrial ISM. O mais importante é o ISM. Pela forma de cálculo, pela abrangência dele. Na minha série de indicadores econômicos, tem um vídeo só sobre PMI e eu explico a diferença dos dois para vocês. Quem ainda tem dúvida, vai lá e assiste. O PMI industrial ISM, minha gente, ele veio melhor do que o último dado, mas pior do que a expectativa. Então, ele veio na berlinda ali de qualquer forma. Abaixo de 50, né? Veio 46,4, se eu não me engano. Abaixo de 50 ali, mostrando uma contração da atividade econômica lá dos Estados Unidos em relação ao setor industrial. Ok? E o que teve de importante hoje, assim, ainda mais importante do que o próprio PMI que saiu nos Estados Unidos, saíram uma oferta de emprego JOLTS. E vamos lá, minha gente. A oferta de emprego JOLTS caiu, tá? Inclusive a patamares próximos do ano de 2021. Ou seja, isso são ofertas de emprego, são vagas abertas nos Estados Unidos, tá? As vagas caíram para patamares de 2021. Porém, o que o mercado olhou, pessoal? Existe uma correlação que o mercado faz, que é pegar as vagas abertas e dividir pelo número não a taxa de desemprego, né? Pelo número de desempregados. Você faz essa relação e hoje, se a gente pegar a oferta de emprego de outros e dividir pelo número de desempregados, esse número gira em torno de 1,6. Ou seja, para cada desempregado, a gente tem 1,6 vagas abertas nos Estados Unidos. Ainda é um número muito alto. Ainda, por mais que o nosso o dado de JOLTS dos Estados Unidos hoje tenha ido a patamares de 2021, esta correlação de vagas abertas pelo número de desempregados ainda é muito alta, tem quase 2, né, 1,6, mas tem quase 2 vagas abertas de emprego nos Estados Unidos para cada pessoa desempregada. O que isso significa? Como é que o mercado lê isso? Como é que o mercado interpreta isso? O mercado interpreta que a taxa de juros precisará ser mantida alta por mais tempo para que o mercado de trabalho finalmente sinta a contração econômica proveniente de uma política monetária contracionista, né? E então controle a inflação. Então essa foi a interpretação do JOLTS no dia de hoje, tá? Inicialmente o mercado olha para dados muito próximos de 2021 e pensa, poxa, pode ser uma possível recessão, porque os números vieram bem fracos. Ok, mas a correlação com a taxa, com o número de desempregados ainda é muito alta, tá? Então isto mantém os juros em patamares contracionistas por mais tempo. Por isso, bolsas nos Estados Unidos hoje no negativo, porque se os juros lá permanecem altos,
a bolsa não consegue subir, a bolsa não sobe, é uma correlação inversa. Ok? Por isso, bolsas nos Estados Unidos hoje no campo negativo. Vamos agora aqui para o Brasil. Bom, o Brasil ele consegue se salvar, ele chegou a cair mais de 1% no dia de hoje, pelo menos o futuro. Ele fecha levemente negativo, perto da queda que ele viveu ao longo do dia, tá, minha gente? Ele fecha no negativo, mas seguindo a movimentação mundial, tá? Seguindo a negatividade das bolsas da Ásia, da Europa e dos Estados Unidos. A gente segue essa negatividade do mundo. Por aqui, minha gente, a gente também teve indicadores econômicos. Também saiu o PMI do Brasil, também saiu produção industrial aqui no Brasil, produção industrial aqui no Brasil. E se a gente pega, por mais que a gente não olhe tanto, né, para o PMI industrial do que do Brasil, mas se a gente pega o relatório e dá uma analisada, a gente percebe que a inflação ao produtor, ela tá caindo demais, ela tá caindo muito aceleradamente, tá? O relatório traz isso, inclusive, descrito, bem detalhado. Isso quer dizer o quê? Que eventualmente essa queda abrupta da inflação ao produtor eventualmente vai chegar na ponta. Então a gente pode ver um reflexo nos próximos IPCAs aqui do Brasil, uma queda do nosso IPCA mais forte, mais acelerada, que o próprio mercado espera, inclusive. E isso pode fazer com que a taxa de juros nossa, inclusive, seja cortada mais rapidamente do que o que a gente espera, mas isso é papo para um outro momento. O fato é que o PMI industrial do Brasil também trouxe uma fraqueza mais forte, mais considerável da nossa economia do que o próprio mercado, inclusive, esperava. Mas, de qualquer forma, a movimentação, a gente precificou aqui a movimentação internacional, tá? Vale lembrar, eu falei com vocês na agenda econômica de ontem, que Brasília voltou, há uma expectativa da votação do arcabouço fiscal para a próxima semana, há uma expectativa da votação do CARF também nos próximos dias, e a gente precisa, isso na Câmara e no Senado, respectivamente. Isso a gente vai ter que acompanhar de perto, porque isso vai gerar, provavelmente, preço no nosso mercado. Ok? Mas, por enquanto, hoje, não é isso. Por fim, minha gente, aqui no Brasil, hoje teve uma reunião com o presidente da Petro, Jean Paul Prats, com o presidente Lula. E há rumores, depois dessa reunião, que o Jean Paul Prats levou para o Lula que a defasagem de preço, minha gente, da gasolina vendida, petróleo vendido pela Petrobras aqui no Brasil em relação ao preço internacional está de mais de 20%. Ou seja, a Petrobras está tomando prejuízo. E isso pode comprometer a saúde financeira da empresa. Então, ela precisa ajustar os preços. Só que, por interferência política na empresa, isso não está acontecendo. E essa reunião, inclusive, há rumores de uma insatisfação do presidente Lula com o próprio presidente Jean Paul Prats por conta disso. Então, assim, apesar de termos ontem a Petro comemorando uma política de dividendos melhor do que o mercado esperava, a mudança de classificação de risco dela pela agência de classificação de risco Fitch, que trouxe, e o petróleo no positivo ontem, que trouxe uma super positividade para a Petro no dia de ontem, hoje o cenário é completamente diferente, né? Hoje o mercado cai na real de que a defasagem em relação ao mercado internacional está alta. Vale lembrar, minha gente, eu fiz um post lá no meu Instagram sobre a alta do petróleo no mês de julho. Foi de 15% praticamente, é muita coisa. E esses 15% de aumento do preço do petróleo não foi repassado para o consumidor final aqui no Brasil. A Petrobras está segurando. Mas até quando ela vai conseguir segurar isso? Não é mesmo? Então, isso aconteceu no dia de hoje, corroborou para a negatividade da Petrobras também, para ela devolver parte da alta de ontem. Ok? Mas no mais, seguimos movimentação internacional aqui com a nossa bolsa negativa e o nosso dólar, como vocês podem ver aqui, no positivo, tá? Aqui já tiveram alguns ajustes do dólar no mundo, mas o dólar, de um modo geral, no mundo, ele fechou no positivo e a gente seguiu essa movimentação. A gente acabou ficando até um pouco mais positivo que outros pares emergentes que a gente acaba comparando, mas de qualquer forma, a positividade do dólar foi muito proveniente de uma movimentação mundial. Ok? Então tivemos bolsa negativa e dólar positivo, seguindo movimentação mundial. Vale lembrar que a reunião do Copom, as primeiras etapas de reunião do Copom começaram no dia de hoje. Amanhã a gente tem decisão de política monetária aqui no Brasil, o drive da semana. Como essa decisão de política monetária ela acontece depois que o mercado acabou, a gente só vai ver reflexo na bolsa e no dólar na quinta-feira. Então vamos acompanhar isso amanhã, ok? Espero que tenham entendido, espero que tenham aproveitado as movimentações do dia de hoje e até amanhã. Beijo!